O que eu devo fazer se tem obsessores na minha casa? Se tem, fazer muita prece para eles. Primeiro passo é fazer prece para eles. Segundo passo é dar bons exemplos para eles. Me permite aqui citar uma passagem que tivemos com Jerônimo Candinho aqui, que é um exemplo excepcional para essa situação. Jerônimo Candinho, para quem não sabe de quem nós estamos falando, foi um médium que, através do qual se organizou todo o trabalho que Palmelo executa hoje através do Centro Espírita Luz da Verdade. Foi um médium que trouxe esse compromisso do mundo espiritual e desempenhou o seu papel assim com muita maestria. E ele contava para a gente que, num longo período da sua existência aqui em Palmelo mesmo, trabalhando na organização de todo esse programa doutrinário de atendimento aos necessitados, esse programa de assistência social, ele teve consigo a companhia de um espírito que sempre interferia de forma negativa na sua caminhada. E, por misericórdia de Deus, ele teve a oportunidade de dialogar com esse espírito no aparelho mediúnico no Centro Espírita Luz da Verdade. E, para surpresa dele, antes que ele dissesse alguma coisa, quando o Espírito se manifestou, o Espírito foi logo dizendo: eu te conheço do passado, você não é essa pessoa boazinha que se apresenta nesse momento, não. Você já praticou muitas ações indevidas, e eu sou uma vítima de ações indevidas sua do passado. E Jerônimo Candinho ouvia atentamente o que o Espírito dizia, e quando ele pôde falar alguma coisa, ele disse: e eu acredito que você está dizendo a verdade. Porém, nesse novo programa reencarnatório no qual eu me encontro, não consta a repetição das ações indevidas que eu já pratiquei. Nem você, nem ninguém vai fazer com que eu retroceda e vou praticar ações que eu não planejei praticar. E o Espírito disse: eu não acredito na sua conversa. Eu preciso que você prove para mim que mudou realmente o curso das suas ações nesse programa reencarnatório. E Jerônimo Candinho disse: eu posso provar para você, mas eu preciso de tempo. O Espírito disse para ele: eu vou lhe dar 5 anos de prazo para você provar para mim que realmente mudou o curso das suas ações nesse novo programa reencarnatório. E o Jerônimo disse: eu aceito. O Espírito disse para ele: mas eu vou lhe acompanhar. Todas as vezes que você entrar numa das instituições em que você coordena aqui, você vai perceber a minha presença. E Jerônimo dizia para a gente que em todos os locais que ele entrava, nos departamentos do Centro Espírita Luz da Verdade, ou no próprio Centro Espírita Luz da Verdade, ele ouvia sempre como que alguém dizia que estava de olho, né? Mas qual não foi a sua surpresa, ao final dos 5 anos, novamente num aparelho mediúnico, o Espírito se manifestou e antes que ele dissesse alguma coisa, o Espírito já foi dizendo: eu estou convencido de que você está com a verdade. Você provou para mim, pelas suas ações, que é possível mudar o nosso curso de ação num programa reencarnatório. E eu vou pedir a Deus, e se Deus permitir, eu vou me envolver num novo programa reencarnatório, e eu gostaria muito de ser um trabalhador desse posto de assistência espiritual que você coordena. E aí, nesse ponto da narrativa, o seu Jerônimo se calava.
e a gente, curioso demais para saber alguma coisa mais, perguntava: e aí, seu Jerônimo, o senhor tem notícia desse espírito, se ele já reencarnou, se ele é um trabalhador daqui? Aí ele dava aquela lição na gente, dizia: eu não dou conta de cuidar nem da minha vida direito, eu vou querer saber da vida dos outros, o que ele está fazendo, se ele já fez, se ele não fez, eu não quero saber. Ainda dava aquela lição da gente, para a gente não preocupar com a vida dos outros, né? E aí ele dizia, ele complementava dizendo: mas eu tenho certeza que se ele não é um trabalhador desse campo de Palmelo, ele é um trabalhador de um outro local de assistência qualquer, porque Deus não vai negar para ele a oportunidade de regeneração, a oportunidade de redenção, de refazer os seus atos. E então nós podemos perceber por essas e por outras razões qual deve ser o nosso papel quando nós temos a companhia de obsessores conosco. Não adianta só a gente falar para eles: olha, eu estou rezando. É claro que nós temos realmente que dizer isso, mas, acima de tudo, nós temos que exemplificar isso daí. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 469, Kardec pergunta o que podemos fazer para neutralizar a interferência negativa de espíritos inferiores na nossa vida comum. Os espíritos respondem e comentam a resposta, mas a resposta em si é a prática do bem e a confiança na bondade e na justiça de Deus. Então, nós temos que estar sempre sintonizados na prática do bem e confiando sempre na bondade e na justiça de Deus. Essa é a receita para a gente neutralizar as interferências negativas de espíritos inferiores na nossa vida comum. A gente diz espíritos inferiores porque são espíritos que ainda estão envolvidos nessa prática das interferências negativas, querendo sugerir para um e para outro as coisas negativas, né? Mas são filhos de Deus com os mesmos direitos e deveres que nós. Então, nós precisamos respeitá-los, precisamos amá-los, mas, acima de tudo, para que nós formamos um campo vibratório em torno de nós, capaz de eles perceberem a nossa mudança, isso só é possível pelas nossas ações. Vamos começar pelos pensamentos elevados, palavras edificantes e execução de tarefas no bem, sem dúvida.